Tudo jóia, pessoal? Olha, Apareceu minha o, tela aí? sim, o João Paulo vai começar com o artigo 124 a 132. Beleza. Aparecendo aí, né? Sim. Tá, vamos lá. Capítulo 7 aqui, então. Vamos falar da parte de alteração dos contratos, né? Com essa ênfase aí na alteração dos preços aqui na minha parte. Começando aí no artigo 124. Os contratos regidos por essa lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Eles podem ser alterados unilateralmente pela administração ou então em comum acordo, né, entre a administração e a contratada. No primeiro caso aí da administração alterar unilateralmente, a gente vai ter quando tiver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica a seus objetivos. E o segundo caso é quando for necessário a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto, nos limites permitidos por essa lei. Então, a administração, né, quando ela tiver esses motivos aí, ela pode mudar unilateralmente. Então, o contratado vai ser obrigado a aceitar. Ou seja, quando tiver uma modificação no projeto, né, ou incluso algum item necessário, ou então, quando seja necessário suprimir esse item, né, a administração pode unilateralmente alterar. Isso implica, né, a modificação do valor do contrato, né, muitas vezes, que vai mexer nas quantidades. E é permitido, então, essa alteração desde que seja mantido os limites estabelecidos na lei, que vou falar mais para frente ali. Agora, nas alterações de comum acordo entre as partes. Quando for conveniente a substituição da garantia de execução. Então, quando a gente estudou aquelas garantias para execução do objeto, a gente tinha... Qual que era o mnemônico mesmo, André? Calção Era, STF, era calção e STF, que você falou? calção STF, Isso aí. Então, calção, depósito calção, né? O S é o seguro fiança, certo? seguro garantia. Seguro garantia, na verdade. Isso. T eram os títulos e o F, não lembro o F, qual que era? Você acabou de falar, o F. Fiança, né? Isso. Quando for conveniente substituir qualquer um desses, né? Trocar, o contrato pode ser alterado desde que seja de comum acordo entre as partes. Ou, quando for necessário, modificar o regime de execução da obra ou do serviço, assim também como o modo de fornecimento, em face de variação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. Quando tiver essa necessidade aí de mudar como vai ser fornecido ou o regime de execução, também tem que ser alterado de comum acordo entre as partes. Também, quando for necessário, modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. Então, quando for mudar a forma do pagamento, né, também tem que ser de comum acordo entre as partes, mas é vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado. Então, não pode antecipar valores, né, em relação ao cronograma que foi aceito inicialmente. E também pode ser alterado o contrato como acordo entre as duas partes, se for para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitado em qualquer caso a repartição objetivo de risco estabelecido no contrato.
Então, o que quer dizer aí? A gente tem a necessidade de fazer um equilíbrio econômico-financeiro, vai ser feito mediante acordo entre as duas partes, a administração e a contratada. Isso quando ocorrer algum caso de força maior, caso fortuito, no caso, uma variação de preço do mercado, então, um preço que for disparado, a contratada ela pode pedir o reequilíbrio econômico-financeiro, mas tem que ser de comum acordo com a administração. Ou então esse fato do príncipe. Esse fato do príncipe aí é quando acontece algum ato administrativo que vai fazer com que o contrato fique muito oneroso para a contratada, né? Eu achei a definição aqui, eu coloquei nessas anotações, ó. O termo fato do príncipe é um conceito jurídico, muito comum no direito administrativo, especialmente em contratos com o poder público. Ele se refere a uma ação governamental, um ato ou fato emanado do poder público, o príncipe, que, embora seja geral, não visa diretamente o contrato específico e imprevisível no momento da contratação. Tem como efeito indireto tornar a execução de um contrato administrativo excessivamente onerosa para o contratado particular. Então, aí tem um exemplo que é, por exemplo, a criação de um novo imposto que onera o contrato. Então, a administração ela faz uma licitação, o contratado vence o certame, inicia o contrato, ambas partes assinam o contrato, e após isso acontece esse fato do príncipe, que um exemplo é essa criação de um novo imposto. Surge esse novo imposto que deixa o contrato muito oneroso para o contratado, né? E aí ele pode pedir o equilíbrio econômico-financeiro. E para conseguir isso também em comum acordo com a administração. Mas no Parágrafo caso, 1º. esse imposto é que surge após a assinatura do contrato, né? Isso, é após. Se surgir antes, Né? daí não tem essa. Uhum. Deixa eu ver se tem alguma coisa falando aqui nesse, nessa letra D, a linha D. É, pensando aqui, aqui não está escrito que é após, É né? que lá atrás a gente viu, né? A palavra para isso é superveniente, né? Que surgiram após a assinatura do contrato, né? Uhum. Quando a gente viu lá na parte das garantias. É, é verdade, lá tinha isso. Uhum. Mas aqui, exatamente nessa linha D, não fala isso. Mas tá ok, vamos seguindo aqui. Parágrafo 1º fala que, se forem decorrentes de falha de projeto, as alterações de contrato de obras e serviços de engenharia ensejarão apuração de responsabilidade do responsável técnico e a adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à administração. É um parágrafo aí, né, que joga muita responsabilidade, né, quem faz o projeto, né? Se tiver qualquer falha de projeto que vai gerar um aditamento depois, a administração ela tem que apurar a responsabilidade do responsável técnico, que é adotar providências para poder ressarcir esses danos financeiros que vão ser causados à administração. Agora, no parágrafo 2º já fala, será aplicado o disposto da linha D do inciso 2. Inciso 2 é o que fala das alterações de comum acordo, e a linha D é essa do equilíbrio econômico-financeiro. Então, vai ser aplicado isso às contratações de obras e serviços de engenharia quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão de procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental por circunstâncias alheias ao contratado. Pensando aqui como exemplo, né, vai ter sei lá, uma construção de um viário que vai ser necessária desapropriações aí na área da obra, né? Ou então licenciamento ambiental. Se esses dois exemplos aí, licenciamento ambiental e desapropriação, for atrasar a conclusão do contrato, de forma que não seja culpa da contratada, né? A contratada ela vai poder pedir o equilíbrio econômico-financeiro.
também de comum acordo entre as partes. Nunca vai ser unilateral por parte da contratada. Artigo 125. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso 1º do caput do artigo 124 desta lei, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato, que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras. E no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50%. Isso aqui eu acho que é a parte mais importante da lei inteira. Então, vai ter essa alteração unilateral por parte da administração, né? Que é por alteração do projeto, ou então, quando tem aumento do valor contratual por supressão ou aditamento de alguns itens. E tem esses limites a serem seguidos. Se for compras ou obras e serviços de até 25%, tanto para acréscimo quanto para supressão. E no caso de reforma, o limite dos acréscimos será de 50%. E o limite de supressão continua sendo de 25%. Artigo 126. Só Só para lembrando, entender, nesse 125 aí, gente, Oi? tem um acordo importante do TCU. Esses acréscimos ou supressões não podem ser compensados, viu? No sentido de Tipo contratado assim, fazer algum eu vou serviço e ser fazer. pago com outro? Não, exemplo, vou fazer 20% de aditivo e 7% de supressão. E aí, na verdade, e aí vou compensar um com o outro e dá 13. Não, não pode, entendeu? Entendi. Ou assim, por exemplo, nesse caso passaria porque os dois estão abaixo de Aham. 25. Se Mas vou fosse, sei lá, colocar tipo assim, 30%. 28 e 7. Compensei aqui, tá dando 21. Não pode. Os 28 já ultrapassaram os 25% de acréscimo, então já tá errado. Uhum. Entendi. uma coisa que, Ultrapassa o limite aí. uma coisa que eu percebi aí é acréscimo ou supressão de até 25. Mas para os 50% só tem acréscimo, não tem supressão, né? Exatamente. Supressão nunca vai poder passar de 25%. Tanto para compra, obra ou serviço, ou para reforma. Então, esse negócio de reforma, supressão de 50% não existe. Não existe, exatamente. Para reforma, só 25% de supressão. Continuando aqui no artigo 126, fala que as alterações unilaterais, a que se refere o inciso 1º do caput do artigo 124 desta lei, não poderão transfigurar o objeto da contratação. Ele não especifica o que seria transfigurar o objeto da contratação, né? Mas, como eu vejo assim, por exemplo, vamos pegar um exemplo assim, ó, uma obra para obtenção de AVCB de unidades escolares. Aí vai ter lá serviços preliminares, etc., serviço de prevenção e combate a incêndio, alarme, iluminação de emergência, detector de fumaça, extintores e, no final, a obtenção da VCB. O objeto principal é a obtenção da VCB, então não posso fazer uma supressão desse item de obter o AVCB. Seria transfigurar o objeto dessa contratação, né? Só complementando também esse 126, é porque eu lido muito com esses dois artigos e foi uma falha mesmo do legislador não especificar o que é transfigurar o objeto. Mas tem coisas muito sensíveis, assim, por exemplo, tem um exemplo do TCU de uma barragem que ia, ia ser de terra e depois virou de concreto. Apesar do objeto ser o mesmo, na finalidade, assim, né, de ser uma barragem, eles entendem como transfiguração do objeto por conta do método ser muito diferente, preços diferentes. Então, assim, esse transfigurar é muito amplo às vezes, entendeu? Sim, sim. Imagino também que, por exemplo, quando é pedido um atestado, né, de algum item relevante, se você suprimir esse item depois, você transfigura também o objeto da contratação, né? Exatamente. Aconteceu isso, inclusive, agora, recentemente, na última contratação. A gente teve que abandonar justamente por isso. Porque a gente pediu
habilitação de uma parte que depois ia, parte importante que foi modificada, e aí muda tudo também. Sim, pode até passar batido, né? Se tiver fiscalização externa, ou então o interessado ali que ficou de fora por não ter aquele atestado, né? Fazendo alguma denúncia, alguma coisa, né? Exato. Beleza, seguindo aqui. Aí tem esse PDF aqui, não sei se vocês já abriram esse PDF dessa lei esquematizada. É bem legal que tem bastante resuminhos, assim, esquemas. Então, aqui, alteração contratual, né? Ela pode ser unilateral ou bilateral. Na unilateral, pode ser qualitativa ou quantitativa. Qualitativa, né? Que é a modificação do projeto ou das especificações. E quantitativa, a modificação do valor contratual. Então, ali, ressalvando, né, a questão de não transfigurar o objeto da licitação, contrato. E essa unilateral tem que respeitar os limites, os acréscimos. A regra geral é até 25%. O caso especial é para reforma de edifícios e equipamentos, que aí o acréscimo pode ser de até 50%. Agora, para supressões, a regra sempre é até 25%. Também é importante o comentário da... Foi a Ariadne que falou? Sobre não poder compensar? Isso. Eu vou caçar o acórdão aqui e mando no chat. Beleza. Agora, já na parte da alteração, que vai ser em comum acordo entre as partes, a alteração bilateral, são 4 casos, né? A substituição da garantia de execução, a mudança do regime de execução ou do modo de fornecimento, a modificação da forma de pagamento, ou para restabelecer equilíbrio econômico-financeiro. Chama aí de teoria da imprevisão, né? Esse último caso de equilíbrio econômico-financeiro para ser restabelecido são 4 causas, né? 4 motivos para se poder fazer isso. Quando tiver uma força maior, causa fortuito, que eu imagino seja um exemplo a disparada de preço de algum insumo, ou de algum serviço, né? Fato do príncipe, que tem aquele exemplo do aumento do imposto. Fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis. Talvez seja algum... Posso até se confundir com o caso de força maior, o caso fortuito, né? O caso de um, sei lá, furacão, igual aconteceu lá no final de semana, lá naquela cidade lá do Paraná. Ou então atraso na desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental, desde que o contratado não tenha culpa. As situações que ensejam a revisão decorrem da chamada teoria da imprevisão. A doutrina subdivide a teoria da imprevisão em 4 casos: caso fortuito, força maior, fato do príncipe, falta da administração e interferências imprevistas. Acho que ele abre um pouco mais aqui. O caso fortuito ou força maior considera-são eventos da natureza ou atos de terceiros de caráter extraordinário, imprevisível e inevitável, que oneram ou impedem a execução contratual. É fato do príncipe, atos gerais do Estado, que oneram o contrato de forma indireta ou reflexa. Fato da administração, ações ou omissões do Estado, que atingem o contrato de forma direta e específica. E as interferências imprevisíveis, né, são ocorrências pré-existentes, descobertas na execução contratual, que oneram, mas não impedem a conclusão dos trabalhos. Talvez uma surpresa que apareça ali na obra, por exemplo, né? Seguindo aqui, o artigo 127. Se o contrato não contemplar preços unitários para obras ou serviços cujo aditamento se fizer necessário, esses serão fixados por meio da aplicação da relação geral entre os valores da proposta e o do orçamento base da administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitado os limites estabelecidos no artigo 125. Então, se for necessário fazer um aditamento, incluir um item novo que não estava na planilha licitada, né? A gente vai pegar o valor da proposta
dividir pelo orçamento base da administração, né? E aplicar, né, esse coeficiente, né, ou seja, o desconto que foi dado no preço de referência atual, do momento do aditamento. Então, vamos pegar o contrato de, por exemplo, começou 6 meses atrás, aí a administração vai fazer um aditamento agora e incluir itens novos que não estavam no contrato original. Esses itens novos vão ter que ser tomados como base nas planilhas de referências do momento do aditamento. Vamos pegar o SINAP mais atualizado, ou então o CDHU mais atualizado, e outras planilhas de referência, por exemplo, e aplicar o desconto que a contratada deu, né, no momento da licitação. Agora, para itens que já estavam na planilha, né, original, as quantidades acrescentadas vão incidir sobre os preços unitários do contrato original. Apenas os itens novos que vão ser com preços das planilhas atuais, do momento do aditamento. Agora, o artigo 128 fala que nas contratações de obras e serviços de engenharia, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado, em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária, né? Então, meio que complementa o artigo anterior, né? Se for ter um novo item aditado, você tem que manter o percentual de desconto, né? Que o contrato tem em relação à planilha licitada. Se você não aplicar isso, né, você vai estar favorecendo o contratado, né, nesse aditamento. Artigo 129 fala que nas alterações contratuais para supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, esses deverão ser pagos pela administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos, eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. Pensar aí o órgão licitou uma nova construção, uma nova obra e resolveu que ia trocar o tipo de telha, né? Ele licitou telha sanduíche. Resolveu trocar por telha de fibrocimento, porque é mais barato. Mas a contratada já tinha adquirido, né? Já tinha comprado essa telha original. Original, sim, em relação ao contrato. Ela provando que essa administração vai ter que pagar esses custos de aquisição, mesmo que a supressão seja uma alteração unilateral por parte dela. Mas como a contratada já havia comprado, a administração vai ter que remunerar a contratada por isso. Agora, no artigo 130, fala caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer no mesmo termo aditivo equilíbrio econômico e financeiro inicial. Artigo 131, fala que a extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. O que é óbice? Óbice é um impedimento, né? Então, se o contrato foi extinto, e mais para frente aí tem na lei as hipóteses de extinção do contrato, isso não vai ser um impedimento para que seja reconhecido o desequilíbrio econômico-financeiro. Vamos supor, o contrato se iniciou, já tem mais de um ano, a gente vai ver mais para frente aí que após um ano pode ser pedido o equilíbrio econômico-financeiro, né? Esse contrato aí já está com mais de um ano e acontece alguma coisa que ele vai ser extinto. Apesar de ser extinto, não vai impedir da contratada solicitar o equilíbrio econômico-financeiro por ter já feito mais de um ano de contrato. Parágrafo único.
pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do artigo 107 dessa lei. Importante isso aí também. Você vai ter o pedido de do equilíbrio econômico-financeiro, né? O contrato não pode estar vencido, tem que estar durante a vigência dele ainda. E antes de eventual prorrogação também. Comentários. Imagine, por exemplo, que o contratado pleiteou o reequilíbrio econômico-financeiro durante a vigência do contrato. Porém, alguns dias depois, o contrato foi extinto por culpa da administração. Não obstante a extinção, ainda será possível promover o reequilíbrio econômico-financeiro mediante termo indenizatório. E artigo 132 fala que da formalização do termo aditivo é condição para a execução pelo contratado das prestações determinadas pela administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 mês. Então, se for ser feito um aditivo para a contratada executar esses itens do aditivo, o contrato tem que estar formalizado já. O aditivo já tem que estar formalizado. Mas tem exceção. Se for justificado, se tiver uma justificativa para serem executados esses novos serviços, eles podem ser executados antes do termo de aditivo ser oficializado, mas desde que a oficialização ocorra no máximo 1 mês depois. Vou pensar num exemplo aí que faltou um serviço de uma obra e aí é feito o aditivo para poder incluir esse serviço. Mas vamos supor que esse serviço tem que ser feito já de imediato, para não gerar atraso na obra, ou se não for feito esse serviço, vai impactar na execução dos próximos. Então, pode ser que isso seja uma justificativa para poder a contratada já executar esse serviço antes da oficialização do termo aditivo, desde que essa oficialização não ocorra mais de 1 mês depois de que foi executado o serviço novo. Bom, e aqui acaba, né? 182. Peguei umas questões aqui, se alguém quiser comentar alguma coisa antes da gente ver as questões. No chat eu coloquei o esqueminha e a Ariadne colocou da compensação. Deixa eu abrir aqui, então. Interações unilaterais. Contratado deve aceitar. Obras, serviços e compras. Supressão de no máximo 25% e acréscimo de no máximo 25% também. Agora, para reforma, acréscimo de no máximo 50%. Supressão continua sendo 25%. E esse aqui é o acordo, né? Acabou que eu vou escrever aí. É o Vedada a acórdão. compensação entre um e outro. É o 2195 de 2016. Vou escrever aí. Que Tá. Aqui em cortou, eu cima acho. aparece. No título que aparece, 2195. No que tange os limites das alterações contratuais fixadas em lei, assevera quanto à indispensável verificação por parte da administração pública do percentual aplicável, separadamente a cada grupo de itens passíveis de acréscimos e supressões de quantitativos, vedada a compensação entre um e outro. Beleza. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não. Demos aí para as questões. Eu ia comentar um negócio, mas eu não sei se. Acho que não entra, né? Decisão de acórdão. Pode falar. Não, é porque você deu zoom ali, eu vi a parte que estava grifada, que eu já tinha visto. É que tem uma decisão do TCU de algumas exceções para ultrapassar esse limite de 25% quando é qualitativa. Mas são, assim, tem 6 casos excepcionalíssimos. Eu acho que não pode cobrar, né? Acho que ele só pode cobrar o que está na lei, não é isso? Acredito que sim, a não ser que o edital fale nos acordos também, né? O Vou edital olhar. pode Mas eu cobrar tenho jurisprudência, curiosidade. talvez. Mas pelas questões que a gente viu, não vai cobrar jurisprudência. Eu acho também que não, porque aí sai muito, né? A lei já é tão grande. Jurisprudência a gente cobrou mais na área de direito, né?
Aham. Mas a título de curiosidade, são 6 casos que você falou? Na verdade, não são 6 casos, são 6, tipo, itens que tem que cumprir, entendeu? Tem que ser, igual ele falou, tem que ser superveniente, tem que provar urgência. é, São 6 passos ali que tem que cumprir os 6. Não é um E ou aí outro, entendeu? tem que cumprir os 6 para Para poder ser feita poder essa compensação. justificar, exatamente, justificar um percentual acima dos. Não, a compensação não. Para fazer um percentual acima dos 25%. A compensação não pode Ah, em então os hipótese 25. nenhuma, Entendi. entendeu? Mas Entendi. Então, você pode passar os 25% desde que aí tem essa situação excepcionalíssima que eles falam, mas tem que cumprir esses 6 itens. Eu acho que não cobra. Mas fica a não. título de conhecimento aqui, excepcionalmente, muito excepcionalmente, os 25% Uhum. pode passar. Interessante. Não sabia disso, não. Eu achei que era a regra geral e pronto, acabou. A prova decora que é a regra geral mesmo. Tô falando só É. na prática aí, se porventura tiver com um contrato na mão desse jeito, pode ter uma saída. Uhum. Uhum. Beleza. Seguindo aqui para as questões, essa questão aqui de juiz esse ano da FGV. Ó. Fala que determinado órgão público estadual celebrou contrato administrativo pelo regime de empreitada integral para a renovação do sistema de esgotamento sanitário de sua sede. No curso de execução da obra, foram identificadas fissuras nas fossas, que não haviam sido antevistas, por ocasião da elaboração do projeto, motivo pelo qual passou a ser necessária a completa desativação do sistema de esgoto durante os trabalhos. Para não interromper o funcionamento do prédio público, o poder público considerou essencial incluir no projeto a instalação de um sistema de esgotamento provisório, de modo a operar em paralelo às obras de renovação do sistema já existente. Nessa situação, à luz da Lei 14.133, é correto afirmar que, letra A, a contratada pode ser remunerada pelo poder público com base em sistemática orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. Letra B. As obras, para manter o funcionamento do prédio público, devem ser interrompidas até a formalização do termo aditivo referente à execução, pelo contratado, da instalação do sistema de esgotamento provisório. Letra C. A contratada, independentemente do valor acrescido pela modificação do projeto, não é obrigada a aceitar o acréscimo referente à instalação do sistema de esgotamento provisório, ainda que mantidas as mesmas condições contratuais. Letra D. A contratada poderá executar a instalação do sistema de esgotamento provisório, sem a prévia assinatura do termo aditivo, ante a justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, mas essa formalização deverá ocorrer no prazo máximo de um mês. Letra E. A contratada deve ser remunerada pelo poder público com base em sistemática orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. E aí, o que vocês acham que é Letra certo? D, eu acho que é D. Letra D, né? Parece que tá igualzinho aquela parte lá, né? As outras estão meio confusas também. Letra D mesmo. Vamos ver aqui o que comentam. O erro da A. Eu ia A falar isso falava pra gente contratada comentar pode ser. o erro das outras. É, a fala que a contratada pode ser remunerada pelo poder público com base em sistemática orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. Incorreto, que o regime de empreitada integral veda-se a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários, né? Empreitada integral ela é medida de forma global, né? Por etapa, né? A gente viu atrás que tudo é global, exceto dois, que é, evidentemente, empreitada por preço unitário, e tem um outro. Qual que é o outro?
É o fornecimento de prestação de serviço, né? É, deve ser, não lembro. Eu acho que sim. Mas eu lembro que são dois. É, não sei. Falei A gente porque me lembra. que tem esse. Qual que é a diferença da integral para o preço global? Me falhou aqui. Integral é tipo turnkey, né? Foi? A diferença de a empreitada integral para a empreitada por preço global. A integral é tipo a obra inteira, né? Tipo turnkey, a pessoa entrega tudo fechado, não é isso? É, vai ter que fazer todo o serviço. Imagina que e não sei se dá para falar de projeto aí, mas eu acho que a prefeitura nem projeto tem, nem anteprojeto tem. Seria isso. Se tiver o anteprojeto, aí já seria contratação integrada, né? Integrada, é isso que eu ia falar. Isso. Aí já vai para Agora, integrada. anteprojeto mais projeto básico, fornecidos pela administração, aí já é a contratação semi-integrada, né? Isso. Isso. Ou seja, a prefeitura não tem absolutamente Agora, nada, nenhum cadastro, né? Então, joga para a empresa ela que se vire. mas eu também tenho essa dúvida aí, da diferença da empreitada por preço global por empreitada integral. Eu Também acho que é não isso. Eu consigo acho que a entender. integral, ela é tipo aquela modalidade turnkey, sabe? Que tipo assim, você vai entregar o projeto e ele vai te entregar com a chave pronta para você usar. Seria empreitada integral. Eu acho que é. Eu vou procurar aqui e já volto com. Até no caso, Tranquilo. eu faço. É que a gente faz empreitada por preço unitário, né? Se for alguns Uhum. serviços. A gente faz orçamento, daí normalmente vai ser por empreitada por preço global. A gente faz orçamento. Daí contrata a empresa e a gente vai escolher. Será que pode usar dois? Empreitada por preço global e contratação semi-integrada, né? É que é modalidade que não pode usar dois, né? Isso daqui não é modalidade, né? Então, aí Uhum. pode. Então, o que a gente usa? Empreitada por preço global e contratação semi-integrada. Daí fornecemos o projeto básico e fazemos a, lista a planilha orçamentária, damos o preço, ela tem um valor global. E a empresa deve seguir com o projeto executivo. Seria mais isso que a gente faz. Então, vocês medem, as medições são globais, então também. Você não As mede por medições, preço unitário. globais, né? A gente a medição normalmente que é feita é mensal. Segue o cronograma. Se ele concluiu as etapas previstas, mede 100% daquelas etapas. Exatamente. Cada mês, é mensal. Beleza. E mais tem é isso, preço global e contratação semi-integrada. Hum. Eu coloquei. É mais ou menos aquilo que eu tinha colocado mesmo. Mas é quase igual, né? Se você faz. Mas tem uma leve diferença mesmo. Na empreitada por preço global, execução de obra ou serviço com preço fixo total, nem empregado integral, empreendimento completo, incluindo todas as etapas. Pensando que empreitada por preço global pode ficar para trás no serviço, então. Agora, integral tem que entregar tudo. É, tipo isso. Responsabilidade total pelo projeto e entrega da solução funcional e operacional. Não necessariamente o projeto inteiro, no caso do preço global. Entendi. É muito. É uma linha tênue, né? Uhum. O integral tem que entregar. Integral, o cara tem que estar o negócio pronto. Então, imagino que se você contratar por empreitado integral é ruim para o órgão, né? Porque se ele esqueceu de incluir alguma coisa, ele não pode fazer outra, não poderia fazer outra contratação depois, logo em seguida, teoricamente. É, acho que sim. A empreitada integral é quando a administração não tem um engenheiro, um responsável que possa fazer o serviço, daí joga tudo para a empresa. Uhum. É isso.
Ou seja, dá carta branca para a empresa fazer o que quiser, né? Uhum. Beleza. Voltando lá para. Então, o erro dessa primeira aqui, como ele citou no enunciado que era empreitada integral, não poderia ser orientada com preço unitário, né? Fala aqui no artigo 46, até coisa de antes do que eu li agora. Os regimes de execução dos incisos 2, 3, 4, 5 e 6, ou seja, empreitada por preço global, empreitado integral, contratação por tarefa, contratação integrada e contratação semi-integrada, serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro, que é o exemplo que você deu aí, André, vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, sendo vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades unitárias. Esse que era o erro da A. A B falava que as obras para manter o funcionamento do prédio público devem ser interrompidas até a formalização do termo aditivo referente à execução pelo contratado da instalação do sistema de esgotamento provisório. Aqui a gente viu que no artigo 132, né, o caso tem justificativo de antecipar os efeitos do aditivo, né, eles podem ser antecipados desde que respeite o prazo de 1 mês, né, então não tinha que ser, essa parte fala que talvez tinha que ser interrompido os serviços da obra, tá errado. Na C, falava contratado, independentemente do valor acrescido pela modificação do projeto, não é obrigado a aceitar o acréscimo referente à instalação do sistema de esgotamento provisório. A gente viu que esse é um tipo de alteração que pode ser feita unilateralmente por parte da administração, né? Então, o contratado vai ser obrigado a aceitar alterações contratuais, desde que respeite os valores limites de 25%, né? Ou 50%, no caso de acréscimos para obras, serviços e compras e reformas, respectivamente, e 25% de supressão para ambos os casos. E a letra D, né, que é a resposta correta, né, que é do artigo 132. Formalização de termo aditivo é condição para execução pelo contratado das prestações determinadas pela administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 mês. E aí falava que a contratada deve ser remunerada pelo poder público com base em sistemática orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidade de itens unitários. Né? Tá errado, né? Praticamente a mesma coisa da letra A. O orientado integral não pode adotar sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. Fechou essa questão aqui. Serviu para dar uma resumida nos regimes de execução também. Sim. Tem umas outras duas aqui. Se quiser fazer, a gente faz, mas se acha que tá tomando muito tempo, a gente deixa. Vocês que sabem. Ah, dá pra fazer mais uma. Beleza. Vou pegar essa aqui do Unesc, do Desenvolve SP. Ano passado a questão. Os contratos administrativos são dotados de certas peculiaridades que os diferenciam dos contratos regidos pelo direito privado. Entre essas características especiais, destaca-se a possibilidade de alteração unilateral do contrato pela administração pública. Acerca desse assunto, tendo por base as disposições da Lei Geral de Licitações e Contratos, 14.133, é correto afirmar que a administração está autorizada a alterar unilateralmente os contratos quando conveniente a substituição de garantia da execução. Certo ou errado essa aí? Errado. Errada, né? Isso aqui é Errado, caso essa é bilateral. bilateral. Quando necessária a modificação do modo de fornecimento, uma vez constatada tecnicamente a inaplicabilidade dos termos contratuais originários. Certo ou errado essa aí? Não lembro. Acho que não.
Eu acho que não é essa não, mas vamos ler as outras. Deve estar errado. É porque eu sei que são 2 itens de modificação. Uhum. Aí eu fiquei na dúvida, mas vamos. Na letra C. Necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto em até 25% do valor inicial atualizado do contrato que se fizer nas obras, nos serviços ou nas compras. Deve ser. Tá certinho, né? Tá certo. Acho que sim, mas vamos mais uma. Acho que tá certo. Letra B. Houver modificação do projeto para melhor adequação técnica a seus objetivos até o limite de até 50% do valor inicial atualizado do contrato de obras públicas. Errado, porque ele não fala que é reforma. Reforma. 50% só reforma. E quando necessário estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe. Essa é bilateral. Então é a Essa é C. bilateral. Eu sei. E qual que é o erro da B? É isso que eu falava, dá uma olhadinha na B. Só para tirar a dúvida. Nesse caso, temos um caso de alteração bilateral. São 2 da unilateral e 3 da bilateral, não é isso? Acho que 4 da bilateral. Vai até a D, isso mesmo, né? Até a D, isso. 4 da bilateral, certo. Aqui, ó, substituição de garantia, mudança do regime de execução e modo de fornecimento, que era a alternativa aí, né? Uhum. Modificação da forma de pagamento e o equilíbrio econômico financeiro. Fechou. Os 4 caras. Fechou. Também que essas 2 questõezinhas a gente Resumiu bem, viu né? boa parte dos itens mais beleza. importantes aí também. Tá certo. Obrigado, hein, João. Valeu, João. Nada. Valeu. Valeu, João. Obrigadão. Para o Gabriel, o artigo 133 até o 136. Vamos lá. Acho que o do João aí é uma parte muitíssimo importante, mas vamos lá, né? Pegar alguns detalhes a mais também. Deixa eu só compartilhar. Eu acho que a parte que o João falou também é a mais provável de cobrar. Despenca, né? É muito. Estão vendo a minha tela? Sim. Beleza? Então vamos lá. Artigo 133. Ele começa aqui falando sobre essa questão da contratação integrada ou semi-integrada. Só lembrando, contratação integrada, projeto básico e executivo por conta da contratada, né? Só o anteprojeto pela administração. E na semi-integrada tem o projeto básico também pela administração, e aí o projeto executivo pela contratada e todo o restante, né, da obra, enfim, pela contratada. Beleza. Então, nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada ou semi-integrada, é vedada a alteração dos valores contratuais. Essa daqui é a regra. Porém, como toda regra, tem a sua exceção, exceto nos seguintes casos. Então, para esses casos da contratação integrada e semi-integrada, em regra geral, não se pode ter alteração contratual. Vamos ver as exceções, então. Quais são as suas exceções que pode ter? Para o restabelecimento do reequilíbrio econômico-financeiro, foi o que o João falou bastante aí, essa parte inicial, decorrente de caso fortuito ou força maior. Beleza. Aí, nesse caso, sim, poderia ter alteração do valor contratual. 2. Por necessidade de alteração do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação. E isso vem a pedido aí da administração. Porém, não pode ser devido a erros, tá? Então, desde que não decorrente de erros ou omissões. Então, o projetista lá errou na hora de fazer o projeto. Então, vamos fazer alteração aqui, vai ter alteração do valor contratual? Não é nesse caso. Tem que ter uma justificativa que não seja decorrente de erro ou omissão. Por parte do contratado, observados os limites
estabelecidos no artigo 125, que é aqueles limites dos 25%, de 50%, mantendo aquela regra lá, que o João acabou de citar, tá? Então, nesse caso aqui, vamos pensar num exemplo. Tem uma obra, e aí está fazendo, sei lá, etapa de fundação, e aí apareceu um matacão lá nos 7 metros que não estava previsto. Então, foi algo que não estava previsto. Foi feito sondagem, foi feito tudo certinho, mas exatamente naquele ponto não estava sendo previsto. E aí vai precisar ter alguma alteração. Beleza, não teve erro, né? Então, aí, nesse caso, pode ter alteração do valor contratual para adequar, fazer um outro tipo de fundação, sei lá, alguma outra forma para poder resolver essa situação. Outro caso, terceiro caso, são 4 casos também aqui. Terceiro caso, por necessidade de alteração do projeto, né? Então, pode ter alteração do projeto nas contratações semi-integradas, tá? Ele não cita integrada. Então, se precisar alterar o projeto nas contratações semi-integradas, também seria uma situação. Aí ele cita aqui, nos termos do artigo do parágrafo 5º do 46. Parágrafo 5º do 46. O que fala lá no parágrafo 5º? Ele fala que na contratação semi-integrada o projeto básico pode ser alterado, né? Desde que demonstrada a superioridade de inovações propostas pelo contratado, lá nos termos de redução, aumento de qualidade, redução do prazo, facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico. Então, aí, nesse caso específico, pode ter a alteração aqui do projeto para contratações semi-integradas, mas tem que justificar essa superioridade de inovação, redução de custo, aumento de qualidade, redução do prazo de execução. Isso aqui está sendo citado lá nesse parágrafo do 46, tá? O quarto caso, exceção. Quarta exceção que pode ser ter alteração do valor contratual para a contratação integrada e semi-integrada é por ocorrência de evento superveniente, porém ele tem que estar alocado, lembra lá da matriz de risco? Lá na matriz de risco. Como responsabilidade de quem? Da administração. Então, quando a gente faz a matriz de risco, a gente coloca todos os riscos, né, que existem e que a gente consegue, né, colocar ali no planejamento e coloca uma responsabilidade. De quem que é a responsabilidade? Ou é da administração ou é da contratada. Então, se for um evento aí que está na matriz de risco e que seja responsabilidade da administração, beleza. Né? Aí pode ter alteração do valor contratual. Agora, vamos supor que tem na matriz de risco, aconteceu lá tal situação, então, sei lá, estava na matriz de risco que sei lá, algum exemplo, vamos pensar, um prejuízo por quê? Por chuva? Sei lá, pode ser, né? Um evento climático. Né? Evento climático seria a responsabilidade de quem? Aí, da contratada, vai. Aí vamos supor que na matriz de risco colocou que é a responsabilidade contratada. Aí, nesse caso, eles eu quero ter o reajuste, né? Alteração do valor contratual. Não pode. Porque tem que ser responsabilidade da administração. Tem que Eles estar falam lá que na choveu matriz de risco. mais do que deveria, não que seja um caso de calamidade pública, mas choveu uma semana a mais do que previsto, né? Azar da contratada, né? Azar da contratada, se tiver na matriz de risco. Se não tiver na matriz de risco, aí ó, a importância de ter a matriz de risco, né? Agora, se não tiver lá na matriz de risco e como responsabilidade da contratada, né? Aí já, enfim, aí já não sei também, né? Porque aí não teria também como da administração, né? Mas enfim, beleza. Então são os 4 casos aí. Artigo 134, continuando. Os preços contratados serão alterados. Então, casos dos preços serão alterados. Para mais ou para menos. Então, pode ser para mais, né? Pode ser tanto para cima quanto para baixo. Conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta.
após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção, tá? Então, do que? De quaisquer tributos ou encargos legais. Quando tiver quaisquer tributos ou encargos legais, ou a superveniência de disposições legais com comprovada repercussão sobre os preços contratados. Então, aí os preços contratados vão ser alterados, né? Oi? Aquele fato do príncipe é um exemplo disso aí, né? Uhum. Que é um dos motivos para poder pedir equilíbrio econômico financeiro. Sim, que é de tributo ou encargo, né? Veio um... vamos pensar no Trump, né? O tarifaço, vai. Teve um tarifaço aí. Aí ninguém estava prevendo que ia ter um aumento dos impostos e o aço vai lá em cima. Subiu, exemplo, estou inventando aqui, subiu 70%. Então é uma coisa que não estava prevista. Aí, né, superveniência, né? Então, nesse caso aqui, e foi após a apresentação da proposta também, né? Criação, alteração, extinção, tal. Enfim, se for comprovada aí, repercussão no preço do contrato, aí sim, né? Aliás, sim, os preços do contratado serão alterados, tá? Então, serão alterados. Positivo, vai alterar nesse caso aqui, tá? Então, é meio que o que o João falou também, né? Eu tinha falado que é a assinatura do contrato. Aditivo. Então, na verdade, não é assinatura do contrato. É após a data da apresentação da proposta. Uhum. Que é antes da assinatura do contrato. Antes da assinatura, ainda na proposta, ainda, né? Não, peraí. Não, a empresa ela vai dar a proposta dela com base nos preços que já existem, né? Mas isso aqui está falando referente à apresentação da proposta. É na fase de habilitação ainda, né? Ela vai dar a proposta dela, ela vai ser a vencedora, aí vão para a assinatura do contrato. Sim, eu entendo isso também. Beleza. Eu estava tentando ver o português aqui, se isso aqui estaria se referindo aos tributos aqui, mas acho que não. Beleza. Então, tá bom. Artigo 135. Os preços dos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. A gente falou bastante disso aqui também. Repactuação. Né? Ou com predominância de mão de obra. Então, se tiver regime, tem a predominância de mão de obra ali também, serão repactuados. Repactuados. Para manutenção do quê? Do equilíbrio econômico financeiro. Mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais, aí com data vinculada, aí, né, olha lá, data vinculada da apresentação de proposta para custos decorrentes do mercado, ao acordo, a convenção coletiva ou a dissídio coletivo, ao qual a proposta seja vinculada para os custos de mão de obra. Beleza, então aí nesse caso a gente tem a repactuação. A repactuação quando a gente estiver tratando de serviço contínuo com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância, né, de mão de obra para quê? Para manutenção do equilíbrio econômico, financeiro, né, para ter a gente fala da lei, mas ela está sempre tentando encontrar realmente o equilíbrio entre a saúde, né, do contrato aí pela administração e da empresa também, né? Também não é só a favor da administração, senão a empresa não vai conseguir cumprir e volta a acontecer tudo que a gente vê no histórico, né, de obra parada, obra abandonada, e enfim, tem até uns percentuais aí absurdos, né, de quantidade de obras paradas aí nos últimos anos de licitação, e às vezes por conta de certas limitações, certos desequilíbrios, né, econômicos aí que geram impacto na empresa, ela vai à falência, não consegue também prosseguir. Então tem outro lado também, e a lei acho que busca isso também. Então, eu reparei lá atrás, que a gente viu, e já repetiu várias vezes também, tem dois tipos, na repactuação e o reajustamento em sentido estrito, né? Uhum. Ou chama de RESE. O RESE é a repactuação. A repactuação é quando há predominância de mão de obra ou dedicação exclusiva, né, para serviço contínuo.
E o resto seria outra situação, que não seja esse caso aí. Uhum. Perfeito. Beleza. Vem aqui o parágrafo 1º. A administração não se vinculará às disposições contidas em acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de matéria não trabalhista. Então, se tiver lá num acordo coletivo, vamos dizer que eles criam um novo auxílio, sei lá, um auxílio cachorro, um auxílio para o cachorro. Aí a administração não vai ser obrigada a se vincular a esse auxílio do pet, auxílio dos cachorros. Então, tem que tratar de matéria, não pode tratar de matéria não trabalhista, de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados do contratado, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tá? Como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. Então, aí a administração ela não se vincula a essas situações que estão dispostas nos acordos, porque ele cita aqui em cima, né? Ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo, mas nem tudo vai estar dentro dessa situação. Aí a lei ela vem para falar, né? Tipo, ó, essa questão de participação de lucro, de matéria que não seja trabalhista, direitos que não está previsto na lei, né? Essas coisas aí, para também não ter um abuso em cima da administração, vamos dizer assim. Beleza. É vedado a órgão ou entidade contratante, proibido, né, ao órgão ou entidade contratante, vincular-se às disposições previstas nos acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a administração pública. Parágrafo 3º, a repactuação deverá observar o interregno mínimo de 1 ano. Então, a repactuação, importante, né? Tem que observar 1 ano aqui no mínimo, né? Contado da data da apresentação da proposta, então da apresentação da proposta, ou da data da última repactuação. Então, Importante, né? Eu também tinha citado exemplo de aniversário do contrato. Então, não é também do contrato, apresentação da proposta, para poder pedir a repactuação. Bastante, né? Essa vinculação à data de apresentação da proposta aqui, ó. E é 1 ano lembrar desse período, né? Acho que é importante. Então, aquele do aniversário que a gente viu, aniversário mais 2 meses, é para pedir a repactuação, né? Reajuste. Reajuste, né? É reajuste, eu acho. Reajuste E repactuação e reajuste diferente. é diferente. Diferente, isso. São conceitos diferentes. Mas a repactuação não é reajuste para casos de serviço contínuo? Seria renovação de contrato, basicamente, não é? Repactuação. Cara, eu já estudei isso, mas eu sei que é diferente. Eu vou procurar aqui de novo. Uhum. Não Sim. seria Reajuste renovação do contrato, seria alteração do valor do contrato. O contrato ainda pode estar Não é da vigente. inflação, mas reajuste não está relacionado com índice de IPCA, essas coisas Sim, assim? aquele que já vem no Sim. contrato, né? Ou INCC ou IPCA, o que tiver lá. Então são coisas diferentes, ó. Isso já está previsto em contrato, o reajuste, então você já tem um índice lá, aí vamos supor que explodiu a inflação no Brasil, aí para a empresa ter um equilíbrio, ela vai ter um reajuste, beleza? Aí tem suas regras, conforme nós vimos lá, né? Agora a repactuação aí já está relacionado especificamente com esse tipo de, né, serviço contínuo com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, predominância de mão de obra, para manutenção do equilíbrio econômico financeiro. Aí algum exemplo aí, alguém pode citar algum exemplo para melhorar aqui a elucidação?
Vamos ver se eu acho também aqui. Aquele que eu falei, aniversário mais 2 meses, é para extinção de contrato, Hum, né? Para serviço É contínuo. verdade. É que a administração não pode extinguir o contrato imediatamente, né? Vai ter que deixar, já avisar com antecedência, né? Uhum. Daí tem o aniversário mais 2 meses. Tarará. A repactuação entra esses casos de convenção coletiva, por exemplo, se teve aumento, igual quando a gente está no nosso órgão administrativo, né? Todo ano tem nem todo ano, né? Mas a maioria aí tem um aumento salarial. Aí Reajuste. teve lá. Não, então, mas aí depende, né? Eu me Pode ter recuso a uma. chamar de aumento, é reajuste. Nem sempre vai estar correlacionado com o índice inflacionário. Pode ser que na sua prefeitura, Sim. sim, eles fizeram com base, mas não necessariamente. Pode ser que teve um acordo ali entre o. Como que é o nome, meu Deus? Esqueci. Acordo coletivo, O né? sindicato. acordo coletivo, sindicato. E aí eles, nesse ano, resolveu dar o dobro da inflação, sei lá, 10%, mas não está vinculado Se ali chegasse a 10, tava necessariamente. bom, né? Então. O pior que teve um ano que, num outro É órgão meu, 5, que foi, 7% cara, de lá, né? teve um ano que foi, acho que uns 11%. Aí Dependendo do pode. ano político, aí, né, enfim, o prefeito tá afim de agradar e aumenta lá. Pode acontecer. Sim. E aí não está vinculado com o índice da inflação. É uma repactuação. Uhum. Aí, nesse caso, a empresa fez, né, com o acordo coletivo dela, e vai exigir da administração para poder equilibrar as contas dela. Aí Exatamente. entra nesse exemplo, seria um exemplo. Beleza. Isso aqui eu já li? Não. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias. Ela pode ser dividida, olha lá, ela pode ser dividida em quantas parcelas forem necessárias, observando o princípio da anualidade do reajuste de preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custo que tenha sua anualidade resultante em datas diferenciadas, como os decorrentes de mão de obra e os decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço. Ela pode dividir em parcelas, então seria isso. Pode ser que tenha. É verdade, já aconteceu isso também. Vai dar 4% agora e lá em outubro dá mais 3%, sei lá. Pode É dividir em triste, acontece parcelas, bastante. né? Aí, tipo, você tá ali, aí acabou de ser aprovado, só que você só vai receber lá no final do ano porque dividiu em duas parcelas, sei lá, vamos dizer assim. Seria Pensando no o aumento. reajuste progressivo, seria isso. Uhum. Seria parcelas, dividido em parcelas. Uma parcela agora e uma parcela depois. Enfim. Mas aí tem que ter o princípio da anualidade, né? Então, é referente, por exemplo, ao ano de 2025, sei lá. Está recebendo em outubro, mas referente ao ano de 2025 ou 2026, sei lá, o ano que tiver. Parágrafo 5º. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, normal, né? Se tem uma prefeitura, vai ter várias categorias profissionais. A repactuação a que se refere o inciso 2 do CAPT, tá. Este artigo poderá ser dividido em tantos quanto forem os acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho das categorias envolvidas na contratação. Tá bom, né? Porque cada categoria profissional vai ter o seu órgão ali, que vai estar defendendo suas causas, Então aí pode ser dividido, né, em vários convenções, dissídios, enfim. Sexto, a repactuação será precedida de solicitação do contratado.
Então, óbvio, né? Não vai vindo nada, então tem que pedir, o contratado tem que solicitar, acompanhado de demonstração analítica da variação dos custos, estão comprovando que teve aumento dos custos, por meio de apresentação de planilha de custos e formação de preços. Então, tem que fazer lá a planilha, variação, formação dos preços, novo acordo, convenção ou sentença normativa que fundamenta a repactuação, ou seja, alguma legislação que garanta essa repactuação, beleza? Só alguns Ou detalhes, né? seja, se o sindicato não ficar em cima, não vai ser automático, então azar, né? Obviamente, no nosso caso, né, para o E nosso mesmo em exemplo. cima não aumenta, né? A gente está levando para o nosso exemplo que fica mais claro, mas a gente tem que pensar aqui que a gente está falando de contratada, né? A Essa gente tem que estar discutível, pensando que é os verdade. funcionários lá da contratada, que da mesma forma que a gente, né, querem o aumento deles, tal, vai gerar custo para a empresa e a empresa vai querer repassar para a administração esse custo. Basicamente é isso, tá? Uhum. Se falando, né? Nesse caso de repactuação. Acredito que tenha outros também, exemplos de repactuação aí, que fujam disso relacionado a insumos, né? A parte de insumos e tal. Se alguém tiver exemplo, pode falar aí. Então, é serviço contínuo ou predominância de mão de obra, né? Uhum. Mas aí, por exemplo, tem o primeiro caso, que a gente está focando muito aqui na questão do acordo coletivo, mas tem esse aqui também, ó, da apresentação da proposta para custos decorrentes do mercado. Então, o caso do imposto, né, outras causas que podem dar causa à repactuação aqui. Não só o relacionado diretamente à mão de obra. Enfim. 136. Registros É que que pode não... ser material também, né? Porque a empresa de limpeza, por exemplo, Uhum. ela vai fornecer material, seria isso também? A vassoura, o rodo lá, imagina, você Né? deu o exemplo aí de limpeza, aí aumentou, teve sei lá, um imposto, veio lá da China, as vassouras ficaram tudo caro. Aí ela vai pedir Uhum. repactuação. Eu penso assim, É, né? Me corrijam se eu estiver errado. por aí. Tá certo. E ao mesmo tempo, se tiver um acordo coletivo para aumentar o salário de faxineiros, aí a contratada vai poder pedir também a repactuação. Uhum. Perfeito exemplo. Maravilha. É bom com exemplo assim que fica na cabeça. Artigo 136. Registros que não caracterizam a alteração do contrato. Não caracterizam a alteração do contrato. Podem ser realizados por simples apostila. O famoso apostilamento, né? Apostilamento. Isso aqui eu estou colocando da minha... Vou até mudar aqui. Então, se não tiver alteração do contrato, pode ser feito por simples apostilamento. Dispensado que a celebração de termo aditivo. Então, não precisa fazer o termo aditivo, que é mais burocrático, tem todo um procedimento ali, né? Que tem que ser seguido, análise jurídica, provar um monte de coisa que vai demorar mais também, mais burocrático, né? Vamos dizer assim. Então, quando for registros que não precisar alterar o contrato, pode ser feito por simples apostilamento. Mas, sei lá, um exemplo, tem um processo, né? Não sei se vocês trabalham até. Antes tinha o processo papelzão, né? Aquele monte de coisa, né? Chegava aquela pastor, né? No nosso caso aqui era vermelha, onde eu Uhum. trabalhava. Aí, beleza, aí nesse processo eu poderia simplesmente fazer um documento ali, né, oficial, justificando tal situação aí, que teve determinada situação, e anexei ao processo e, boa, já era. Eu não preciso necessariamente passar pelo processo aqui do termo aditivo, tá? Que aí é nas seguintes situações. Quais são essas situações? Variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou repactuação
de preços previstos no próprio contrato. Ação do valor contrato para fazer face ao reajuste ou repactuação de preços previstos no próprio contrato. Então, já estava previsto no contrato já era uma situação prevista. Tem um exemplo, será aí? Que exemplo que dá para a gente colocar aí? Não, no contrato está previsto reajuste anual, conforme repactuação, né? Em inflação, né? No Daí caso de com base reajuste, no né? índice previsto e tal. Sim. Aí, beleza. Aí, então, já não vou precisar fazer no reajuste, ó, que importante. Então, no reajuste, eu não preciso fazer termo aditivo. É só ir lá e, aumentou, a inflação foi 4,65% esse ano. Então, por reajuste, esse contrato, tal, vai ser reajustado em 4,65% e ponto. Amém. Aí, a partir do próxima medição, ela já vai estar recebendo esse aumento. Pronto. 2. Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamentos previstos também no contrato. Então, também já está previsto no contrato. Ó. São coisas aí previstas no contrato. Nesse caso aqui, atualização, compensação, penalização financeira, né, decorrente de condições de pagamentos. E isso tem que estar, obviamente, previsto em contrato. E 3, alteração na razão ou na denominação social do contratado. Então, a empresa foi lá e mudou o nome, né? No caso aqui, denominação social, né? A denominação social dela. Eu não vou, né, fazer termo aditivo, só vou apostilar. É o empenho de dotações orçamentárias. Então, também não vou fazer celebração de termo aditivo, só vou colocar lá no processo, né, mudou de ano, sei lá, aí empenhou lá determinado valor, tantos R$1.000, tantos milhões de reais. Beleza, só fazer o apostilamento. Beleza. Tem umas questões aqui. Se vocês quiserem complementar alguma coisa, pode falar aí. Não. Tranquilo. Espera aí só um minutinho. Cadê? Aqui. Estão vendo a minha tela? Sim. Vamos lá. De acordo com o artigo 133, em contratos de contratação integrada, qual das seguintes situações não é uma exceção permitida para alteração de valores contratuais? Contratação integrada, qual situação que não é exceção? Então, não é exceção. Então, vai ter várias exceções, uma não vai ser a exceção. Alteração de contrato. Ocorrência de um evento superveniente que na matriz de risco é de responsabilidade da administração. Cuidado com a Essa pode para ver se alterar. não tem pegadinha, né? A ocorrência de um evento superveniente está na matriz de risco e é de responsabilidade da administração. É o que estava lá, né? Uhum. Necessidade de... Alguém ia falar alguma coisa, Ariadne? Não, tô refletindo aqui também. Essa tá ok. Tá. Necessidade de alteração do projeto para melhor adequação técnica a pedido da administração sem culpa do contratado? Pode também, né? Tá certo, isso aí pode alterar o preço. C. Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato devido a um caso de força maior? Tá certo também. Também tá certo. Uhum. E a D. Necessidade de alteração do projeto para melhor adequação técnica solicitada pela administração devido a um erro de omissão por parte do Errado. contratado, né? Então, o cara errou, né? É óbvio, né? Lógico. Não vai ser. Alterações a pedido da administração, desde que não seja decorrente de erros ou omissões do contratado. Conforme o artigo 134, a criação de um novo tributo que impacta os custos do contrato justifica uma alteração dos preços. Então, tributo que
tem essa situação. Qual é o marco temporal para que essa regra seja aplicada? Data da publicação do edital de licitação, data da assinatura, após a data da apresentação da proposta, data de início da execução do serviço. C, né? C, batemos na tecla bastante. Data da apresentação da proposta. Contrato de serviço contínuo, dedicação exclusiva de mão de obra, né? Dedicação exclusiva de mão de obra. Qual é o interregno mínimo para a repactuação de preços, segundo o artigo 135? Isso aí eu mosquei. Esse negócio de preocupação, tava viajando, gente. Letra B. De bola. É um É ano. um ano. É um ano. E aí é só tomar cuidado, que é contado da data da apresentação da proposta. Também, ou da última, ou se for já a segunda repactuação, né? Aí é da data da última repactuação. Então, lembrar disso. Ó. Pode falar. Cada repactuação poder ser feita sempre ano após ano. Isso, completar um período, vai ter um período completo de um ano para uma próxima repactuação. E a referência, lógico, contado da data da apresentação da proposta. 4, de acordo com 135, parágrafo 6, quem deve iniciar o processo de repactuação e o que deve acompanhar o pedido. E o que deve acompanhar o pedido. Dado. D, né? Isso, quem inicia o processo de repactuação é o contratado, tem que solicitar, obviamente, né? Então, ele vai ter que ir lá, chegar para a administração. Eu quero a repactuação, tal, né? Lógico, oficialmente, tal, bonitinho. E aí, que deve acompanhar o pedido? Por meio de solicitação acompanhada, de demonstração analítica da variação dos custos, né? Então, ele vai ter que justificar tudo em planilha, tudo. Opa, certinho, para justificar. Então, tá certo. 5. Qual das seguintes situações, conforme 136, pode ser registrado por simples apostila, dispensando a celebração de termo aditivo? Alteração na razão social do contratado? Não, né? Era uma das situações. Isso mesmo. Tem essa, e mais qual? Só para lembrar, tinha mais 3. E um reajuste também, né? Tudo que tinha previsto já no contrato. Reajuste já previsto, repactuação já prevista. Variação do valor, para fazer reajuste. Já atualização, previsto. Compensação ou finalização financeira, já previsto no contrato. E empenho de dotações orçamentárias também, ó. Empenho de dotações. O que seriam essas compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento? Multa? Penalização financeira é multa. Ali explica, ali já. Está explicando, não tá? Compensações, no caso. Aqui, ó, seu contrato já estabelece multas por atraso ou regras para compensação de valores. O registro da aplicação dessas regras é um mero registro contábil financeiro, não é uma alteração contratual em si. Mas o que seria compensação de valores? Compensação de valores. O que seria compensação de valores? Alguém? Não me vem à cabeça, não. Compensação financeira, né? Desse aí, na viagem. A expressão compensação de valores encontrada no artigo 136.2 se refere a ajustes financeiros que são meros registros administrativos, não configurando, portanto, uma alteração substancial do contrato. Ajustes financeiros, condições contratuais, registro simplificado, parará, exemplo. A administração contrata uma empresa a fornecer um serviço contínuo. O contrato prevê que a administração pague 50 mil por mês pelo serviço. O contrato também prevê que a empresa seja sujeita a uma penalidade financeira caso não cumpra o prazo de entrega dos relatórios mensais.
Então, no mês X, a empresa não cumpriu o prazo de entrega do relatório, gerando uma multa de 5.000. Ajuste por compensação. No momento que a administração efetua o pagamento mensal, que era de 50.000, ela realiza uma compensação da multa devida pela empresa. Resultado, em vez de pagar 50.000 posteriormente, para 5.000, a administração paga apenas o valor de 45.000. Tá, faz essa compensação do valor. Consequência da financeira. Daí então. tem os casos que a multa ela pode ser descontada dos pagamentos devidos, né? Nesse caso, foi o exemplo que ele deu. Era 50.000 que era para pagar, tem que pagar 5.000 de multa. Aí vai pagar só 45, tá compensando. Tá fazendo a compensação. Com base no 135, qual tipo de cláusula presente em uma convenção coletiva de trabalho, a administração não é obrigada a acatar na repactuação? Participação nos lucros, né? Uhum, Eu acho que é assim. exatamente. Piso salarial, beleza, entra. Concessão do percentual de reajuste sobre o salário vigente, beleza. O valor do vale-refeição, né, que tá relacionado ali com o trabalhista também. E é isso. Uhum. E a última, na repactuação de um contrato de serviço contínuo, a variação de custos decorrentes do mercado, exemplo, insumos, tem sua data vinculada a qualquer momento, de novo, segundo o artigo 135, data da assinatura, essa tá batida, né? Apresentação da proposta. Uhum. Ó, então, 6 acertaram todas. Por que 6 de 7? Tá errado. Você não respondeu uma. Eu pulei e ele contou como como pulou. né? Mas eu não vi ele pulando, voltei. não. Eu voltei e aí coloquei a alternativa. Ele Não, mas é contou, outra, não. mas a gente acertou. Acertamos todas. Então tá bom. Então fechou, gente. Essa era a minha parte. Obrigado aí, Gabriel. Agora, para finalizar, eu acho que até 9h30 dá para finalizar, né? A Ariadne vai fazer o 137. Deixa eu Pode puxar. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui, peraí. Me fala qual tela que vocês estão vendo, que eu estou em duas telas. Vê se está aparecendo o Word. Tá aparecendo tudo. Tudo, as duas? Agora só o Word. Só o Word, né? É. Tá. Tá a sua tela inteira do computador. Mas é porque eu estou em duas telas, aí eu selecionei uma tela para aparecer. Aí eu não sabia qual que Você estava. selecionou a tela inteira, então. Uhum, exato. Tá vendo aí só o Word, né? Não, tudo que você tá mexendo na tela tá aparecendo aqui. Fechou. Então vamos lá. O artigo 37 inicia a explicação da extinção dos contratos, né? As hipóteses da extinção dos contratos. Pode aumentar um pouquinho, por favor? Pode. Tá bom? Sim. Vamos lá. Artigo 37. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório, a ampla defesa. Então, vamos lá. Primeiro item aí. Só voltar um negócio aqui. Ele fala não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações de projetos ou de prazos. Então, se o contratado, né, não respeita cláusulas que estão previstas no contrato, especificação de material, de projeto e de prazo, ele está sujeito à extinção do contrato. Eu mandei o chat fazer uma pesquisa, ele falou que um dos motivos mais comuns para rescisão contratual é materiais fora das especificações técnicas. Então, essa parte da especificação é importante. Item 2. Desatendimento das determinações regulares
emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior. Basicamente, é desrespeitar alguma determinação do fiscal ou de alguém que está acompanhando a obra, né? Então, às vezes a contratante notifica para corrigir alguma falha e simplesmente não atende aquela notificação. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restringe a sua capacidade de concluir o contrato. Eu fiquei meio assim, né? Tipo, o que é alteração social, né? Pode interferir, mas é porque eu vi aqui que a alteração social ou estrutural pode prejudicar a execução do contrato, como no caso de uma empresa ser incorporada e perder sua capacidade técnica. Então, às vezes, realmente, a junção de algumas empresas pode prejudicar a execução do contrato. Item 4. Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado. A da falência é meio óbvia, né? Mas esse do falecimento do contratado, eu fiquei meio assim, né? Porque normalmente na empresa tem sempre um substituto, né? Será que é só um representante ou... Não sei, se já viram alguma coisa desse Pode ter tipo? uma empresa só de uma De pessoa um, só. né? Pode, né? Verdade. Pode ser uma Tipo um microempresa, MEI, né? Faz Sim. sentido. Em caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato. Então, assim, esse caso fortuito ou força maior aparece em diversos momentos da lei, né? Nesse caso aqui, para a extinção, ele tem que ser impeditivo para execução do contrato. Atraso na obtenção da licença ambiental ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto. Então, se ficou na responsabilidade do contratado, né, a obtenção da licença ambiental, e ele não consegue obter ou atrasa, né, ou a mudança muito significativa no anteprojeto, isso tudo também pode levar à extinção do contrato. Atraso na liberação de áreas sujeitas à desapropriação, à desocupação ou à servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas. Então, também se ficou na responsabilidade da administração ou do contratado essa desapropriação e não é realizada, né, no tempo previsto, enfim, pode acarretar na extinção do contrato. Razões de interesse público, né, sempre justificada, nesse caso pela autoridade. Então, assim, tem que ser bem forte o motivo do interesse público e devidamente justificada. Não cumprimento das obrigações relativas a reservas de cargos previstas em lei, bem como em outras normas específicas para pessoas com deficiência, para reabilitado ou previdência social ou para aprendiz. Então, normalmente vem em edital, né, esses percentuais que devem ser cumpridos, e se ela descumpre, além de ter, especificamente falando aqui, ela também estaria descumprindo normas do edital. Mas se ela, né, por exemplo, é contratada com 5% com 5% de pessoas com deficiência, aí ela é contratada e demite, e a administração pode encerrar esse contrato, visto que ela, quando celebrou o contrato, tinha um percentual estabelecido e esse foi descumprido logo após a contratação, né? Regulamento poderá especificar procedimentos e critérios para a verificação da ocorrência dos motivos previstos no caput desse artigo.
Então, para todos esses itens, pode ter um regulamento específico para verificar como que vai ser avaliado essas ocorrências, né? Agora, sobre o direito do contratado, a extinção do contrato. Então, aqui, basicamente, é da administração. E aqui, especificamente, o do contratado. Então, o contratado ele tem direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: supressão por parte da administração de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no artigo 125, ou seja, supressão maior do que 25%. Suspensão de execução do contrato por ordem escrita da administração por prazo superior a 3 meses. Aqui são 2 casos de suspensão. Esse aqui, uma suspensão direta, né, de 3 meses, e também repetidas suspensões que totalizem 90 dias úteis, independente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente previstas desmobilizações, imobilizações e outras previstas. Então, mesmo que ele tenha retornado e pagar as mobilizações, as novas desmobilizações, superior a 90 dias úteis, ele tem o direito a solicitar a extinção do contrato. E atraso superior a 2 meses, contados da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou das parcelas de pagamentos devidos pela administração, por despesas de obras, serviços ou fornecimentos. Eu acho que, no caso do contratado, talvez esse seja o maior motivo de solicitação de extinção, mas é só um achismo. Não liberação pela administração nos prazos contratuais de área, local ou objeto para execução da obra, serviço ou fornecimento e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à administração relacionadas à desapropriação, à desocupação de áreas públicas e ao licenciamento ambiental. Então, vocês podem perceber que desapropriação, desocupação de áreas e licenciamento ambiental, quaisquer que sejam as partes, quem descumprir está sujeito à extinção do contrato. As hipóteses de extinção a que se referem os incisos 2, 3, ou seja, de suspensão, e 4, atraso de pagamento deste artigo, observarão as seguintes disposições. Não serão admitidas, em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído. Então, esses prazos, obviamente, são, vamos dizer assim, condições normais de temperatura e pressão. Se realmente está em uma situação de calamidade pública, né, de perturbação da ordem interna, guerra, etc., esses prazos não são válidos, né? Assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitindo o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da linha D do inciso 2 do caput do artigo 124 desta lei. A linha B é o do reequilíbrio econômico-financeiro, né, por causa de força maior, caso fortuito. Então, ele pode suspender o cumprimento das obrigações até que volte na situação normal. Os emitentes das garantias previstas no artigo 96 dessa lei deverão ser notificados pelo contratante quando ao início do processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. O artigo 96 eu coloquei aqui que é o calção STF. Então, basicamente, você tem que avisar ao garantidor aqui, né, seja o garantidor de calção, de seguro garantia, título e fianças,
quando iniciar um processo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, ou seja, que pode gerar uma extinção do contrato. Acho que basicamente é isso. Não tem muito. Vocês têm alguma coisa diferente para comentar? Esse foi o 127, é isso? 137. 137. Só aqueles prazos lá, quer dizer, voltar nos prazos. Volto. São 3 meses, isso do contratado, tá? É suspensão e atraso. Então, suspensão por prazo superior a 3 meses, só que é contínuo, né? Suspendi agora, 11 de novembro, daqui 3 meses passou, o contratado ele pode solicitar a extinção do contrato. Ou repetidas suspensões que totalizem 90 dias úteis. Então, fui suspendendo ao longo de um ano. É o equivalente a 3 meses também. São 3 meses. Isso que eu estava lendo esse artigo, eu falei, cara, o legislador é foda, né? Ele bota 3 meses em um, aí 90 dias úteis em outro. É porque, nesse caso, realmente, você tem que contar os dias úteis, né? Mas, enfim, então, não facilita. Basicamente é 3 meses consecutivos ou interpolado, né? Isso, exato. Pode ser os 3 meses. Exato. Só tem que tomar cuidado disso. Exato. Porque aí não vai contar o feriado, sábado, domingo. Sim. 90 dias úteis. Isso, úteis. O outro vai ser em sequência, 3 meses, e aí vai contabilizar os dias corridos também. Isso. Daí, no caso do atraso de 2 meses, superior a 2 meses da nota fiscal, imagina assim, né? Fez a primeira medição, emitiu a nota, daí que é o pagamento, né? Passou 2 meses. Passar 2 meses. Passou 2 meses, não foi feito o pagamento, daí ele tem direito à extinção do contrato. Exato. Ele não é obrigado a continuar o serviço, né? Eu até tentei pedir o chat aqui um mnemônico, acho que tá aqui, um mnemônico, desculpa, mas ficou muito difícil. Aí eu acho que não vale a pena, não. Dos prazos? Dos prazos, não. Das condições para a administração e das condições para o contratado. Mas ele colocou, tipo, Super Suzy sonhou acordada livre. É muito zoado o jeito que eles muito fazem. zoado, não dá. Então, não rolou. Mas se alguém tiver alguma ideia... Seria mapa mental, mapa visual ou um fluxograma, uma coisa assim. É melhor. Eu posso pedir para gerar aqui no... Não, aí fica horrível. No notebook fica ruim? Eu uso o Copilot, né? Que eu tenho a conta, tá. daí é limitado. Eu uso um aqui, não sei se vai estar aqui, deixa eu ver. É o artigo 137 inteiro, né? Esse Wise Mapping, ele é muito bom. Eu vou tentar criar um aqui. É 137 inteiro, né? 137. Uhum. Mas basicamente, o dos contratados é mais fácil, eu já até decorei. É supressão, suspensão, atraso e o desapropriação, desocupação, licenciamento ambiental. São só 5. Agora, o da administração são 9. Então, realmente... Mas não são muito difíceis de imaginar também, né? Assim. Certo. Posso ir para as questões? Você vai gerar Dá uma boa questão discursiva também. Pode continuar. Daí a gente vai tentando fazer alguma coisa aqui. Depois eu logo aqui também. Eu esqueci minha senha. Eu consigo. Vamos lá. Eu separei aqui no Tec Concursos, né? Tec Concursos. Mas eu não olhei antes, tá, gente? Então, assim, eu vou descobrir junto com vocês. Não sei se tá muito... Porque ele vai até 139, tá vendo? Ele vai de 137 a 139. Então, se a gente vê que não tá dentro da 137, a gente pula. Beleza. Acerca do termo de referência e de contratos administrativos, julguem o item de acordo com a Lei 114.133/2021. O contratado adquire o direito à extinção do contrato no caso de atraso do pagamento por mais de 30 dias. Assim como se a administração não vier a suspender a execução do contrato por mais de 2 meses,
situações em que não cabe ressarcimento de eventuais prejuízos, ainda que devidamente comprovados. Nossa, que texto truncado. Prazo de Mas pagamento é 60 dias, né? Errado. 2 meses. errado, 2 meses. E a suspensão do contrato por 3 meses. Exato. Então, para a próxima. A respeito das características da formalização da fiscalização dos contratos administrativos, julgue o item seguinte. A prerrogativa de a administração pública extinguir unilateralmente o contrato não prevalece em caso de falta leve do contratado, a exemplo do desatendimento das determinações regulares do fiscal do contrato. Acho que está errado, né? Ela prevalece. Falta leve. Hã? Mas como ele fala determinações regulares do fiscal do contrato, eu entendo que ele está naquele item, não sei, fiquei... Aqui, ó, desatendimento... Desatendimento de aqui, ó, determinações regulares. regulares. Ou seja, aí é caso de extinção de contrato. Ok. Então, não prevalece, está errado, né? Porque prevalece. Quando eu falo de atendimento de determinações regulares, constantemente vai desatendendo as solicitações, aí é extinção, né? Exato. Que é irrepreensível. É o caso que o fiscal fica em cima, tenta e vai, e a empresa nunca se adequa, nunca. É reincidente direto, né? Reincidente, tá? Nunca Toda hora dá problema. certo. Uma hora a paciência Uhum. não dá, né? Entre as situações que justificam a extinção de um contrato, que deverá ser formalmente motivada nos autos processos, assegurado o contraditório e ampla defesa, está o não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais de especificações de projetos ou de prazos. Essa aqui está certíssima, né? Perfeito, igual a escrita. Vocês têm alguma coisa? Não, né? Pode ir para o próximo? Beleza. Pode. Vocês acham que já tá bom? Aqui tem 8. Isso aí cita até umas mais outras, um pouco, umas né? outras vezes. Então tá. Admite-se a extinção do contrato administrativo por decisão unilateral da administração pública, assim como em razão de solução consensual entre as partes, devendo haver, em ambas as hipóteses, prévia autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. Então, decisão unilateral da administração pública pode, assim como em razão de solução consensual entre as partes. Solução consensual entre as partes. Eu fiquei em dúvida nessa parte. O que vocês acham? Decisão unilateral da administração. Mas falava lá em extinção por parte da administração e extinção por parte da contratada. Não falava de extinção consensual, né? Eu entendo também. Eu entendi isso também. Tipo, uma parte é bem da administração, a outra parte é da contratada. Não, mas se é unilateral, não pode ser consensual. Então, né? Então, errado, né? Tá confuso. Tá errado. Nossa senhora. Vamos ver. Essa foi pegadinha. Eu achei bem, bem ruim mesmo. Admite-se a extinção do contrato administrativo por decisão unilateral. É porque é do 138, gente. Desculpa. Por isso que ele pegou depois. Mas tá bom, já leia aí pra gente já ver adiantando. O 138, ele vai ser meio repeteco, né, do que a gente viu. Bom, 138, o contrato pode ser extinguido por ato unilateral escrito da administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta, consensual, por acordo entre as partes, ou seja, bilateral, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da administração, e determinado por decisão arbitral em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral ou por decisão judicial. Uhum. A invadir já
É meio que um resumo do que foi visto. Essa aqui é do 137, ó. Os emitentes de seguro-garantia devem ser notificados pela contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. Essa aqui, Certinho, tá certíssima. igualzinho, tá lá. Exato. Letra da lei. A respeito da extinção dos contratos administrativos, conforme dispõe, assinale a opção correta. A extinção do contrato administrativo pode ser determinada unilateralmente. Acho que essa daqui é a mesma coisa do outro, gente. Vocês querem continuar? Que é do 138? Pode, vamos Então, tentar. pode ser determinada unilateralmente pela administração pública, ainda que o descumprimento contratual tenha decorrido de conduta da própria administração. Acabamos de ler, está errado. A utilização das instalações e dos equipamentos necessários à continuidade do contrato deverá ser imediata, independente de autorização do gestor público competente, em caso de extinção do contrato administrativo por ato unilateral da administração pública. Eu acho que isso é Essa parte a gente não leu, né? não lemos. Acho melhor a gente pular, não? Porque aí a gente vai responder. Não tem. As outras questões não tem nada a ver com a gente. Com a gente, assim, com a que a gente já leu, né? A extinção de um contrato administrativo poderá ser determinada por ato unilateral de administração pública, ainda que ela própria tenha causado descumprimento contratual. Isso que a gente já decorou, pelo visto, cai bastante, né? Questão desatualizada. Tá, porque é da outra lei. Da 8666. Ah, tá. Então acho melhor não também, né? Não. E aí, fechou. Eu vou pedir para gerar aqui um. Mandei no chat um esqueminha. Me mande pro mandou? Susan. É mais fácil você decorar o motivo do contratado, que são poucos, são 4, né? Do que tentar decorar todos os da administração. O do contratado realmente foi bem facinho, assim. Susan ficou Susan. melhor. Susan ficou bem bom. Poxa, onde você fez? Aí pede para ele fazer o da contratada, o da administração. Tem também. Eu vou mandar aqui. O Antes Susan você fez ficou bem bom. esqueminha, André? Eu peço mapa visual, mapa mental. Esse é do Copilot? Mas o ChatGPT também faz. Tem que pedir mapa visual. É mapa visual. Demora um pouquinho, mas faz. Vou interromper aqui, que é o próximo. A hipótese de extinção do contrato da parte da administração já é um pouco mais extensa. Ok? Beleza. Fechou. Então, por hoje é só. Daí. Beleza, gente. Quem que Eu mandou achei que mandaram aqui. 138, 139 não vai não? Não, né? Por hoje não vai dar, não. Deixa pra semana que vem. Então, fechou. 9h30 já, né? Semana que vem a gente continua. Fechou. A Qual que é previsão programação para de concluir a lei de licitação é lá por início de dezembro. Ah, tá. Daqui umas 4 semanas, né? Um mês, mais ou menos. Vai dar 4 meses aí de estudo. Maravilha. Eu tenho que ver os anteriores, que eu cheguei depois. Tá tudo gravado. Eu vi lá no YouTube. Vou dar uma olhada. Tá certo? Aí a gente vai fazer uma revisão final. Vamos ver no que vai dar. Então tá bom. Então vou estudar as partes anteriores para ver, para poder. Nós só fizemos uma revisão, né? Só fizemos uma no meião. Que como já está quase no final, vamos finalizar, depois a gente faz um simuladão. Simuladão geral. Aí é só porque eu entrei depois, mas eu estava vendo, depois da lei, vocês vão fazer alguma outra coisa? A programação? Essa é a ideia mesmo, ver as outras matérias, né? De que cai, né? Parte de controle. Tem as outras leis também de concessões, né? Parceria público-privada. Eu ia falar, talvez, também essa parte de auditoria ou de controle interno,
que eu acho que Uhum. não sei se é novidade É para todo que a mundo. auditoria não é uma lei específica, né? Então, se É, alguém tiver um material para a gente usar, tudo bem. Para a gente usar uma lei específica, como lei de responsabilidade fiscal, improbidade administrativa, constitucional, né? uhum. A lei Então de tá. concessões que foi falado, né? É só para saber mesmo da programação, porque aí o que vocês forem estudar, eu vou deixar para estudar com vocês e vou pegar sozinha outras coisas, entendeu? A gente já poderia alguma definir lei, alguma coisa, né, André? é Pegar alguma lei algum sim da área de assunto, controle, né? Que sempre cai na área de mas controle. a gente já poderia definir realmente isso, porque até a galera que está de fora também já consegue se programar, igual a Ariadne falou, né? Quem tem mais tempo Tipo para assim, estudar vamos pode supor, estudar outras coisas e deixa para estudar com a gente isso, né? Fazer que eu gosto programação. dessa dinâmica em conjunto aqui, que realmente lei, principalmente, é muito maçante de você ficar vendo sozinho, né? Ver particionado, em conjunto, eu acho que agrega mais. E aí, Com você certeza. definindo, vai ser outra lei, ou vai ser assunto de controle, enfim, só para a gente definir realmente, que aí a gente monta, eu sigo outra programação aqui, fora essa. Fechou? Uhum. Fechou. Vamos começar a Rapidinho. pensar sobre isso. Outra coisa, que aí nas terças são as objetivas, nas quintas abertas. E aí, as quintas abertas vai até o dia 20, até a semana da prova? Como é que vocês pensaram? Aqui, interdiscursivo em geral. Porque Então, a ideia é contínua, né? A gente não está pensando numa prova específica, a gente está pensando em fazer algo contínuo e estudando. entendi. Não, E beleza. não, Mas aí, independente do assunto, quinta-feira vai ser sempre aberta, né? Uhum. Discursivo, a gente pede discursivo para quem quiser participar também, pode escolher uma discursiva. Da CESP, da FGV, da VUNESP, ou qualquer banca que achar necessário aí, especificamente da área de controle, né? Que esse é o foco. Aí tá valendo. Eu botei uma aqui, ó, abertas. Tem abertas controle, mas eu fiz só CESP, os meus Uhum, cadernos, porque achei que, enfim, para ver o que a banca gosta mais de cobrar, né? sim. Mas eu vi que vocês estavam fazendo de outras bancas também. Mas aí, beleza, a gente vai É propondo. basicamente CESP, FGV e VUNESP que a gente fez, né? Uhum. Então, fechou. Valeu, pessoal. Até Então, Valeu, tchau, boa noite, pessoal. sexta-feira. Boa pessoal. noite a todos aí. Valeu, Bom boa descanso. noite. Tchau. Valeu, Tchau. boa noite a todos. Boa noite.